Todos abrir a palavra de Deus neste momento em Esther capítulo 6. Esther capítulo 6. Estamos aqui, meus irmãos, fascinados por este livro. Eu não sei vocês, mas eu, semana após semana, fico empolgado para chegar no domingo. Eu falo, eu quero pregar em Esther. Esther capítulo 6, os versículos 1 a 14, que são todos os versículos deste capítulo. Hoje à noite eu peço a você que preste bastante atenção na leitura deste texto sagrado que nos é tão precioso. Versículo 1. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse, que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei, quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais, que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aqueles a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai, e o levou a cavalo pela praça da cidade, e apregoou diante dele, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram, se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esther preparara. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, estamos diante do teu santo texto, aqui no qual, por meio dessa história tão fascinante, temos um acesso único às boas novas da cruz de Cristo e a maneira tão elaborada e criativa com que nosso Deus decide nos apresentar a Jesus e o que Ele faz por nós e como Ele nos protege. Queremos Te ouvir nesta noite, Deus, dá-nos o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. A Divina Comédia é um dos maiores livros, uma das maiores obras literárias de todos os tempos. Alguém aí já leu? Foi escrita pelo famoso Dante Alighieri, no século XIV, entre 1307, mais ou menos, e 1321, é o tempo dessa obra, ali durante aquele período do Renascimento. É um poema longo, no qual Dante se coloca como um personagem do próprio livro, e ele vai descrever a peregrinação fictícia dele por 3 níveis diferentes no mundo dos mortos. Ele vai falar do inferno, do purgatório, do céu. É um livro cheio de simbolismos, cheio de alegorias. Ele usou esse livro para criticar os filósofos, os religiosos e muitos dos políticos que viveram na época dele. Mas você pode ver o título Divina Comédia e se perguntar, mas é um livro de comédia, pastor? Porque eu gosto de comédia. É um livro de comédia? Veja, meus irmãos, comédia naquela época não tinha exatamente o mesmo sentido que hoje, tá? Comédia era um estilo literário em que
basicamente falava de histórias que tinham um final feliz. Isso era uma comédia. Então, uma tragédia era o estilo literário oposto da comédia. Era o final triste, era o final ruim. Mas vamos então falar de comédia, meus irmãos. Vocês gostam de comédia? Eu sou um fã de comédia. Vocês já devem ter percebido isso. Eu lembro que o meu sonho de vida era ir num show de stand-up comedy nos Estados Unidos. E quando Débora e eu moramos lá, a gente foi em alguns desses. E eu morria de rir. Comédia. Meus irmãos, se existe um livro da Bíblia que mostra que Deus tem senso de humor, é o livro de Esther. É o livro de Esther. Curiosamente, meus irmãos, é o tipo de humor que chega a deixar a gente incomodado, o livro de Esther. Um crítico literário recente, tentando falar um pouco do nosso pensamento cristão quanto à comédia, e ele vai falar sobre o livro de Esther. Ele disse o seguinte, esse crítico literário chamado H.L. Mencken, ele falou que o livro de Esther é como se Deus fosse um comediante se apresentando diante de uma audiência que está com medo de rir. E veja, meus irmãos, eu sei que você pode estranhar chamar Deus de comediante, mas o fato inevitável é que o livro de Esther é uma comédia. Meus irmãos, em que livro da Bíblia um rei, um monarca todo-poderoso tem que instituir um decreto nacional para fazer a esposa dele obedecer a ele? Dizendo que todas as esposas do império têm que obedecer aos seus maridos só porque ele queria que a esposa dele obedecesse a ele. Esse é Assuero, gente. É o bobão do salão. É um homem que não consegue domar os impulsos da própria esposa e tenta extrair a obediência dela forçadamente, em vez de amorosamente. Mas se você quer ser mais preciso quanto ao gênero literário desse livro, nós não o chamaríamos de comédia, e sim de ironia. Ironia é a figura de linguagem que caracteriza esse livro. A intenção de Esther, meus irmãos, presta atenção, é gerar risada nos leitores ao concluir a forma irônica como Deus está agindo misteriosamente através de homens cheios de si, que se acham deuses para si mesmo, para exaltar a sua própria glória acima de todos os soberbos e todos os prepotentes, e para reverter a situação dos filhos de Deus, de humilhados para vindicados. E é isso que nós vamos aprender hoje à noite, meus irmãos. Essa santa e maravilhosa ironia de Deus que produz redenção. 4 aspectos de ironia para nós aprendermos esse texto hoje à noite. Primeiro, a ironia da providência divina que tira o nosso sono. Segundo, a ironia da arrogância humana que leva ao auto-engano. Terceiro, a ironia do Deus que humilha exaltados e exalta humilhados. E quarto, e esse é engraçado mesmo, a ironia de vitoriosos montadores de cavalos. Guarda aí que a gente chega lá. Meus irmãos, em primeiro lugar, a ironia da providência divina que tira o nosso sono. Contexto, onde paramos? O povo de Deus estava na máxima tensão, os judeus, por causa do decreto de Amã que queria eliminar o povo inteiro de uma única vez. Lembra, Esther havia rogado aos judeus que intercedessem por ela, que jejuassem por ela, então ela entrou na presença do rei Assuero e foi aceita, graças a Deus. O cetro de ouro se inclinou, ela encostou na ponta do cetro, e então ela adotou uma abordagem mais estratégica. Em vez de já sair pedindo, ela convidou o rei para um banquete, lembra? E mandou chamar Amã, chama Amã também. E aí quando estava lá no banquete, muito bom, o rei perguntou de novo o que ela queria, ela falou, mais um banquete. E meus irmãos, o que é interessante nisso tudo é Amã, não é? Amã que se gabava junto à sua família, sua esposa, seus amigos, o tanto que Esther havia favorecido ele, um convidado de honra num banquete particular com o rei. Mas nem só de banquetes viverá Amã, tinha uma coisa que ele não conseguia engolir, não é mesmo? Mordecai, lá na porta do palácio, toda vez que Amã passava, todo mundo ajoelhava, menos Mordecai. Mordecai não dava as honras, não se dobrava, e isso fazia Amã ser consumido por um ódio, lembra? Por uma amargura. E então ele conta isso para a esposa, conta para os amigos, e eles dão uma maravilhosa ideia para ele, faz uma forca de 50 côvados de altura, 22 metros de altura, e você pede autorização
para o rei amanhã bem cedinho. Você vai no palácio, pede autorização para o rei para enforcar Mordecai nessa forca, e então você vai para o banquete feliz, alegre, cantando o hino do Flamengo e por aí vai. E aí você pensa, pois é, né? Chegou então o ponto da história, né? Se acontecer, já era. Estamos acabados. Seria um golpe mortal no coração do povo judeu, se isso de fato acontecesse. Gente, o livro de Esther tinha tudo para acabar no capítulo 5. Mas no início do capítulo 6, no qual estamos, olha o que está escrito aí. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Gente, o rei não conseguia pregar o olho. Eu acho isso aqui tão barato. Insônia santa é um barato, gente. Ele não sabia. Sabe quando você não consegue dormir à noite? Né? Rola para um lado, rola para o outro, muda a posição do travesseiro, nada. Aí o rei vai fazer o quê? Pedir alguém para contar uma historinha para ele dormir. Então ele manda o pessoal trazer o livro dos feitos memoráveis. Esse livro é muito interessante. No Império Persa e muitos impérios, eles tinham livros da administração do governo que recontavam os feitos que tinham acontecido, as coisas que tinham acontecido. E quando ele chama os servos para ler, eles vão ler, e o versículo 2 vai dizer para a gente que ele se depara com esse registro do incidente que Mordecai descobriu uma conspiração de 2 homens, Bigtan e Teres, 2 eunucos da guarda da porta lá do palácio, que queriam assassinar o rei Assuero. E ele descobre essa história. Que negócio é esse? E ele chama os servos e fala assim, peraí, me conta uma coisa. Alguém fez alguma coisa por Mordecai, por ter me livrado de morte? E os servos falam, não. Nada aconteceu. Meus irmãos, mas que cena bacana, né? Você pensa, o cara não consegue dormir, manda trazer um livro, lê sobre Mordecai, alguém fez alguma coisa? Não. Você pode pensar que é uma série de coincidências, mas, gente, se tem uma coisa que na Bíblia não existe, é coincidência. Não existe. Todos esses eventos eram, de alguma maneira, o resultado das orações do povo judeu, para que Deus intervisse. E Deus estava intervindo uma providência. O que quando a gente fala a palavra providência, ou a doutrina da providência, do que nós estamos falando, meus irmãos? Desse agir de Deus, dessa intervenção de Deus, que não aparece somente em milagres, né? Talvez você pode falar assim, não, os milagres da Bíblia são as intervenções de Deus. Então ele abriu o mar vermelho, ele fez ressuscitar a gente dos mortos. Mas não, meus irmãos. Na maior parte da Bíblia, eu poderia dizer 95% da Bíblia, a providência de Deus aparece em eventos comuns, em eventos ordinários, como até mesmo, meus irmãos, um rei que não consegue dormir, então vai ler documento chato do governo, da própria administração dele. Meus irmãos, isso é o equivalente a pastor que vai ouvir sermão entediante dele mesmo para poder dormir. É o que a gente às vezes chama de historinha para boi dormir, é mais ou menos isso. Bilhões de eventos todos os dias na nossa vida e na vida desse mundão afora são assim. Raramente, quando as coisas acontecem, nós podemos perceber claramente a mão de Deus intervindo. Mas às vezes você não fica com uma sensação de que Deus está fazendo uma coisa? Já aconteceu com vocês? Quando você esquece de pegar a chave do carro, aí você tem que voltar para pegar a chave do quarto e pimba, aí do carro, aí vem uma ideia na cabeça. Quando situações inesperadas pegam você de surpresa, quando você se lembra que esqueceu de ligar para alguém, e quando você liga era a hora certa de conversar com aquela pessoa, ou quando você esbarra com um antigo conhecido, que você acaba sentando para tomar um café, e aquela conversa que você não estava prevendo, nem ele, se torna extremamente encorajadora e boa, ou quando literalmente alguma coisa tira o seu sono, e não deixa você pregar o olho de noite, mas você faria como a minha avó mandava fazer. Vai orar. Não é? Já fez isso antes? Vai orar. Vai orar, porque se você está acordado, vai aproveitar o seu tempo orando. Vai tentar entender porque que o seu coração... Por que a minha alma está tão atribulada? Meus irmãos, a verdade é que o Senhor dirige cada um desses eventos, porque os seus eternos decretos já determinaram a maneira como esse mundo vai acontecer. É o que Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 11. O tempo de Deus
para todas as coisas, o que às vezes a gente chama do kairos de Deus, em relação ao nosso cronos, né? Ele é bem diferente. As coisas parecem fugir da nossa agenda, mas nunca fogem da agenda de Deus, em nenhum momento. A ponto de o rei se lembrar da fidelidade de Mordecai, exatamente quando Amã queria enforcar ele. Meus irmãos, uma das histórias que eu mais amo, já falei dela num sermão há 3 anos atrás, eu descobri hoje. Contei uma vez de um homem que, numa noite muito escura, fria e cheio de neblina, em Londres, no ano 1722, esse homem estava extremamente atribulado, com a sua alma depressiva, dentro da sua casa, tudo escuro, vendo a lareira, e ele decide aquela decisão terrível, ele decide tomar a sua própria vida. Ele pega um casaco, sai de casa, está tudo escuro do lado de fora, muita neblina, muita escuridão, eles não tinham iluminação pública igual a gente tem hoje, então ele vai tateando ali pelo escuro, vai pelo seu muro, chega no portão, abre a fechadura, a primeira charrete que ele encontra do lado de fora, ele fala: senhor condutor, leve-me ao rio Tâmisa. Porque nada mais fazia sentido para ele senão pular da ponte e morrer lá embaixo. E ele entra e o condutor começa a andar, e é um passeio que deveria levar da casa dele até o rio, 15 minutos, mas o cara se perde. Eles ficam rodando, ficam andando, 1h30 sem saber onde estavam. E aí, esse homem fala: para tudo aqui, desce que eu vou andando, pagou o condutor da charrete e eu vou andando. E naquela escuridão, quando ele sai ali, ele vai se apoiando pela parede, até que ele toque em alguma coisa e ele sente uma estrutura familiar. A estrutura do portão da fechadura de casa. 1h30 rodando, para ele parar na boca de casa. E ele ficou tão chocado com aquilo que ele entrou em casa, impressionado, subiu as escadas, ligou a lamparina do seu apartamento, se ajoelhou e pediu perdão a Deus pelo que ele tinha pensado em fazer. E ali mesmo esse homem, William Cowper, compôs um dos hinos mais belos da história da cristandade. Misteriosos feitos são as obras do meu Deus, caminha pelo temporal, o vento e o mar são seus, está no oculto a trabalhar, muito hábil, sem falhar, os seus desígnios faz valer, quão grande é o seu poder. Essa é a boa providência de Deus, meus irmãos, que cuida de nós na palma da mão, que tantas vezes impede da gente fazer burrada, e às vezes até deixa a gente fazer burrada, mas sempre vai consertando e guiando nossos caminhos. Você já parou para pensar como é que você veio parar aqui hoje à noite? Toda vez que eu penso isso, eu piro. Como é que eu vim parar aqui hoje à noite? Deus, meus irmãos, construindo todos os eventos da história para que eu e você possamos adorá-lo com a igreja do Senhor e ouvir as palavras do Senhor que consolam o nosso coração. Esse é o nosso Deus. Essa é a sua boa providência que vai tão além dos nossos planos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, essa é a ironia dessa providência que tira o nosso sono de vez em quando. Mas agora, em segundo lugar, a ironia da arrogância humana que vai levar ao auto-engano. Esse é o nosso segundo ponto. Veja que agora, a partir do versículo 4, o rei pergunta para os servos: faz o seguinte, tem alguém aí no pátio? E naquele momento, quem tinha chegado no pátio, na hora certa? Amã, para compartilhar com o rei os seus planos de enforcamento de Mordecai. E Deus fala, o rei fala: é Amã, traz ele aqui, manda ele entrar. E os servos mandam ele para dentro. E antes mesmo que Amã pudesse falar qualquer coisa, o rei interrompe ele e fala assim: Amã, deixa eu te perguntar uma coisa. Versículo 6 aí, olha aí. Que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Ah, meus irmãos, mas esse Amã ficou muito metido, né? Ok. Ele pensou, o texto fala que ele pensou consigo mesmo. É claro que o rei está falando de mim, da minha pessoa. E, meus irmãos, eu acho um barato o modo consultor monárquico que Amã assume aqui. Modo consultor monárquico. Ele fala assim: meu rei, não é igual baiano, meu rei, vem cá. Faz o seguinte, deixa eu... Cola na ideia que eu vou dar aqui, vamos lá. Ele fala assim: mande trazer uns trajes reais, uma veste real, bem bonita, uma roupa,
e também um dos cavalos que o rei costuma montar. Aqueles com o brasão da coroa do rei e tudo na cabeça, bem bonito. Depois você vai pegar, olha rei, olha a dica, você pega essa roupa, pega o cavalo e entrega nas mãos de um dos seus príncipes mais nobres. Aí você faz, sabe o que, rei? Você manda o príncipe vestir a pessoa, e preparar a sela, a montaria, e bota a pessoa, e esse príncipe vai levar o homem do palácio até a praça central da cidade, proclamando em alta voz, olha o versículo 9, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Meus irmãos, Amã era um homem que ele já tinha tantas riquezas, era um homem que já tinha muitos recursos, mas ele ainda, veja bem, ele ainda ansiava por algo que nem mesmo o dinheiro pode comprar: respeito. Amã queria respeito. E veja, ele podia comprar as vestimentas do sucesso, do poder, mas a ânsia dele por popularidade, por fama, havia se tornado uma obsessão. Assim como nós começamos a ver no capítulo passado, esse homem estava obcecado. Ele tinha um perfeccionismo de que todos deveriam respeitá-lo e honrá-lo e adorá-lo. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, certa vez, ele disse o seguinte: orgulho é o oposto de quem tem medo de altura, é quem anseia pelas alturas. Orgulho é o oposto de quem tem medo de altura, é quem anseia pelas alturas. Meus irmãos, é curioso pensar que nos dias que nós vivemos, o desejo de aprovação, de aplauso, de popularidade nunca esteve tanto em evidência, não é mesmo, meus irmãos? Estava lendo um artigo essa semana tão interessante, como o botão, esse é o título do artigo, tá? Como o botão curtir mudou a internet nos últimos 10 anos. Ele vai falar, o artigo basicamente, resumindo para vocês, de como a invenção desse botão de curtir que o Zuckerberg do Facebook fez, acabou sendo um diferencial em relação às outras mídias sociais, que fez o Facebook rapidamente ultrapassar os seus principais concorrentes, como o Orkut, vocês lembram do Orkut? Né? Do MySpace e outros nos Estados Unidos. E o artigo é muito interessante, um consultor de redes sociais ali, chamado Alexandre Ignac, ele fala o seguinte: nesse universo facebookiano, há uma supervalorização da validação do próximo, do olhar de outras pessoas sobre tudo que um usuário faz. Com o curtir, as pessoas passaram a fazer até mais publicações, porque as pessoas deixaram de ser apenas participantes de uma rede para se considerarem protagonistas dela. E veja, meus irmãos, eu não sou daqueles que vou sair demonizando, não, tá? Eu não vou falar que tudo que a gente faz no Facebook ou em qualquer mídia social é necessariamente vaidade, correr atrás do vento. Não, não é exatamente assim. Deus também nos dá como ferramentas, a gente sabe disso, a gente evangeliza, a gente prega, a gente espalha o evangelho. Mas é curioso pensar que as próprias pessoas no mundo, e muitos pesquisadores seculares têm percebido que isso tudo tem gerado, por exemplo, impacto na área de saúde mental. Lá no artigo ele fala de um estudo feito pela Universidade da Califórnia, a UCLA, lá em Los Angeles, que em 2017 mostrou que, se por um lado a curtida ela ativa certas áreas do cérebro, que são aquelas áreas que produzem em nós uma sensação de bem-estar, né? Como você, por exemplo, comer um chocolate, né? Produz aquele bem-estar. Mas, por outro lado, várias pesquisas já estão ligando esses processos invisíveis a sintomas de depressão, de ansiedade, de solidão, de baixa autoestima, de tendências suicidas no uso de redes sociais. E uma pesquisadora brasileira da UFRJ, ela falou o seguinte: tem gente, claro, ela é psicóloga, ela vai usar uma linguagem de psicologia, mas ela fala, tem gente com autoestima baixa que posta selfies todos os dias esperando reações. E quando não se recebe muitas curtidas, a tendência é ficar cada vez mais e mais triste. Meus irmãos, por que isso acontece? Será que é apenas uma explicação fisiológica ou apenas uma análise psicossocial que nós precisamos fazer aqui? Não, meus irmãos.
na constituição do homem, embutido no coração dele, existe um auto-engano espiritual. Vou falar de novo. Existe um auto-engano espiritual. Algo que distorce o processo de adoração em nosso coração, invertendo a relação de quem deve adorar e de quem deve receber adoração. O C.S. Lewis, uma vez ele disse que o anseio por fama é um dos maiores impeditivos da adoração e contemplação a Deus. E ele disse o seguinte, abre aspas, um homem orgulhoso está sempre olhando as coisas e as pessoas de cima para baixo. E é óbvio, enquanto você estiver olhando para baixo, jamais será capaz de ver algo que está acima de você. Não é verdade? Você está olhando o tempo inteiro para baixo. Mas Deus está acima de você. E quando você só olha para baixo e nunca consegue olhar lateralmente ou para cima, significa provavelmente que você se colocou no trono de Deus sem perceber. Que você está usurpando um lugar que não é seu no seu coração, da posição que pertence somente a Ele. E nós não somente deixamos de adorá-lo, como ansiamos que outros nos adorem. Gente, isso é tentação para todo mundo. É tentação para pastor que ocupa o púlpito. É tentação para você que usa a mídia social. É tentação para você que por algum motivo tem uma posição de chefia no seu trabalho. É tentação para você que é o líder dos amiguinhos da quadra. E é tentação para você que não tem nenhuma dessas coisas, mas ainda assim queremos a posição de Satanás e não de Deus. Satanás, que era aquele que não estava satisfeito com a sua condição original. E veja, eu estou descrevendo aqui, meus irmãos, um pecado que às vezes a gente incorre, mas é um pecado satânico de fato. Um pecado diabólico. Quanto engano, meus irmãos. Sabe, meus irmãos, a gente não pode deixar, você não pode deixar que o seu desejo por aprovação, por aplauso, por popularidade, leve você a um auto-engano. E você acaba também deixando que o auto-engano te leve a ações imorais em relação a outras pessoas, como a mãe estava fazendo com Mordecai. E a gente acaba amargurando as pessoas ao nosso redor. Por isso, meus irmãos, que esses pecados tão sutis, eles devem ser analisados na presença do Senhor e preferencialmente de joelho no chão. Sabe por que a gente ajoelha na hora de orar? E sabe por que seria bom você de vez em quando ajoelhar e orar de joelhos? O que tem a ver o joelho no chão? Joelho no chão, meus irmãos, é aquela postura de quem adora, de quem reconhece de que tem gente acima de nós. É postura de um bando de publicano que bate no peito e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, em vez da empáfia farisaica. Meus irmãos, nós precisamos analisar os nossos corações, essa é a verdade, para que a gente não caia nessa ironia do auto-engano, achando que a gente é muita coisa, quando a gente não é nada. Veja que agora, meus irmãos, essa ironia leva a gente a uma terceira e um grande aprendizado, a ironia de um Deus que ama humilhar exaltados e exaltar humilhados. Você vai ver que a partir do versículo 10, depois que Assuero ouve essa lista de especificações de Amã, ele dá atenção e conclui: é isso mesmo. Então ele vira para Amã e fala: olha aí, veja aí, apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Meus irmãos, essa talvez seja a cena mais engraçada de todas as Escrituras Sagradas. De todas as Escrituras. Talvez se você fizesse aí uma eleição, será que a mais engraçada foi quando Elias mandou os profetas de Baal? Fala aí, clama para o seu Deus, vai ver ele está tomando banho, para ver se ele manda fogo no altar. Meus irmãos, eu não sei qual é a sua cena mais engraçada, mas eu elegi para mim hoje que essa é a minha cena mais engraçada de toda a Bíblia. Você consegue imaginar a cena quando o rei vira e fala: faz exatamente isso, não perde tempo, vai lá, pega a roupa, pega o cavalo, vai imaginando a cara de pastel de Amã, tá? Vai amargando o pastel. Não se esqueça de nenhum detalhe. Meus irmãos, o mal-entendido foi absoluto. O rei não tinha a mínima noção da expectativa de Amã de ser honrado, e muito menos
de toda a trama de Amã para enforcar Mordecai. Ele basicamente vira e fala assim: olha, Amã, é o seguinte, tem um homem que talvez você não conhece, o nome dele é Mordecai, ele está sentado lá na porta do palácio, eu preciso que você faça algo por ele. E ele vai lá, é uma cena, meus irmãos, vai lá, ele tem que vestir Mordecai, gente, ele vai botar roupa em Mordecai, e depois ele pega o cavalo e vai andando até a praça central, proclamando em alta voz: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Meus irmãos, que amarga ironia, ser convidado a honrar seu inimigo em vez de enforcá-lo. Que reviravolta, meus irmãos. Isso é o que a gente chama, e eu não vou dar muito spoiler hoje à noite, eu tenho que me segurar, porque é para os próximos 2 sermões, então aguenta aí. É o que a gente chama de teologia da reversão. A Bíblia é repleta disso, meus irmãos. Quantas ideias, quantas conexões múltiplas. Quem vive pela espada, morre pela espada. Você recebe o que você deseja aos outros. O ódio cega o entendimento, e por aí vai. Mas eu vou dar uma para a gente hoje, aquilo que a gente leu em Mateus 23, 1-12, na leitura bíblica alternada. Quando Jesus, depois de denunciar o pecado dos escribas e dos fariseus que se assentavam na cadeira de Moisés, lembra que ele falou? Aqueles que praticam todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Lembra? A gente leu isso hoje. Aqueles que alargam seus filactérios, que alongam as suas franjas, que amam o primeiro lugar nos banquetes. Gente, não se preocupa não, vocês estão sentados aqui, mas eu convidei, tá? Aqueles que amam as primeiras cadeiras nas sinagogas. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mas aqueles que queriam ser chamados de mestres pelos homens. O que Jesus disse a respeito deles? Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, 12. Ele disse literalmente isso. É assim que Deus age. E novamente, eu não vou gastar muito tempo hoje, no sermão de hoje, com a humilhação de Amã. Mas eu quero te falar da exaltação de Mordecai. Meus irmãos, até essa altura do campeonato, ninguém está sofrendo mais do que Mordecai. Um homem que tentando fazer coisa certa está sendo injustiçado. Um homem que está sendo reprimido, que carregava talvez o remorso de ser o culpado pelo decreto de morte de toda uma nação de judeus, pela coragem que ele teve de não se dobrar diante de um ímpio. Mas, meus irmãos, Deus estava salvando a recompensa de Mordecai para o momento certo. No momento em que Amã ia enforcá-lo, o rei estava pronto para recompensá-lo. Meus irmãos, eu não vou entrar aqui por uma teologia de barganha com Deus, uma teologia de recompensas. Só quero dizer para você o seguinte: eu e você como crente, a gente vai sofrer muito nesse mundo. Mas tem um galardão que vai vir, sabia? Deus prometeu. Há uma recompensa ao servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Foi Deus quem disse isso. Ele em Apocalipse 22, 12 diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. É estranho pensar em galardão, porque o nosso evangelho é o evangelho da graça, não é verdade? Então até o galardão que você recebe é de graça, viu, gente? É por bondade e misericórdia de um Deus que não somente te livra do pecado, mas até deixa você fazer algumas coisas boas em nome dele. Meus irmãos, imaginar que a gente vai ser galardoado é estranho, mas é verdade. Pode não ser em terra, pode não ser em vida. Eu e você podemos até perder muito por causa do evangelho, mas não há ninguém que não venha ganhar muito mais no mundo vindouro, ainda que tenha que perder todas as coisas nesse mundo por amor a Cristo. Não foi o que ele disse? Quando ele convocou discípulos para si. Meus irmãos, sejamos pacientes. Ninguém coloca faca no pescoço de Deus: cadê minha recompensa? Não dá uma de filho pródigo, quando vira para o pai e fala assim: e aí, quero minha parte da herança, bora. Isso não é postura de crente. Postura de crente é aquele que deseja seguir após mim, diz não a si mesmo, toma a sua própria cruz e siga-me. Essa é a nossa coroa, que foi o que Paulo disse. A nossa coroa é em forma de cruz, é nos assemelharmos com ele na sua humilhação, inclusive, no seu fardo. Mas é um baita de um privilégio
E um privilégio tão bom, porque depois da cruz, meus irmãos, vem a alegria. Depois das nuvens negras, vem o sol da justiça. E isso nos motiva a seguir em frente. Nos motiva a seguir em frente. Sejamos pacientes, meus irmãos. Deus intervém quando Ele acha que é melhor. Você está sendo injustiçado no seu trabalho? Você está sendo injustiçado na sua casa? Você está sendo injustiçado em relações que você sequer foi atrás, mas elas vieram atrás de você, os problemas. Aguarde no Senhor. Os bons e piedosos homens e mulheres de Deus ao longo da história aprenderam a sofrer pacientemente. Isso é virtude. Até Cristo aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Isso é verdade. Meus irmãos, a maior e mais gloriosa de todas as ironias ainda está por chegar, e é a nossa última, e eu fecho meu sermão com ela, meu quarto ponto. É a ironia de vitoriosos montadores de cavalos. Para resumir os versículos 12 a 14, quando terminou a homenagem, Mordecai volta para a porta do palácio, talvez um tanto impressionado com a reviravolta dos eventos, né? Falando, nossa, uau, que surpresa agradável no dia de hoje. Mas Amã, o texto nos diz que ele sai correndo para casa, humilhado e com a cabeça coberta. Meus irmãos, igual criança quando toma uma surra na escola e sai correndo para baixo da saia da mãe, com Amã foi pior. Foi pior. Ele chega em casa, inconsolável, choroso, não queria ver ninguém. E quando ele termina de contar para sua mulher, Zeres, e seus amigos, e os sábios conselheiros que estavam ali, quando ele conta tudo o que aconteceu com ele, uma certa superstição persa entra em ação. Eles concluem algo terrível. Olha o versículo 13. Se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente, cairás diante dele. Veja, meus irmãos, a gente não entende bem exatamente o que Zeres e esse pessoal está pensando. Mas eles falaram uma coisa que bacana, né? Se esse Mordecai, diante do qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, Amã, deixa eu te contar um negócio, isso é só o começo da sua desgraça. Amã, desculpa, a gente sente muito, mas não há nada que a gente possa fazer por você. Já está tudo perdido. Já está tudo arruinado. Meus irmãos, o texto é tão maravilhoso, a narrativa de Esther é tão impressionante que mal eles terminaram de conversar, o versículo 14 diz que os oficiais do rei já estavam na porta batendo para levar Amã para o banquete de Esther. É ironia atrás de ironia, meus irmãos. Mas sabe o que é maravilhoso? Não é só que os eventos estão acontecendo rapidamente, é que a providência divina não falha. A hora de Mordecai estava chegando, e o tempo de Deus estava se cumprindo. Meus irmãos, os leitores, muitas vezes da Bíblia não percebem o valor da comédia de Esther, em grande parte por causa de noções distorcidas que nós temos sobre a própria palavra inspirada de Deus. Tá? É uma digressão aqui. Primeiro, meus irmãos, por que a gente tem dificuldade com comédia na Bíblia? Tá? Porque nós esperamos que os livros das Santas Escrituras sejam sérios, sejam sóbrios, com uma mensagem que nos impacte e mude o curso da nossa vida. E de fato, meus irmãos, a mensagem de Esther é transformadora, mas ela não é apresentada com o mesmo tom do que outros livros. Ela é apresentada de forma cômica, irônica. E veja, meus irmãos, eu sei que muitas vezes o humor, quando a gente está tentando ser santo, o humor pode ser visto como algo banal, pode ser visto como algo profano e, portanto, até inapropriado para a palavra de Deus. Mas não perceber o humor aqui, presta atenção no que eu vou falar, é infeliz. Sabe por quê? Porque os aspectos cômicos desse livro não são incidentais, mas são centrais. Essa é a comédia da nossa tragédia espiritual. Porque até agora você e eu, a gente está aqui pensando, poxa, o meu lado é Mordecai, né? Mas se eu te disser que, infelizmente, eu e você somos muito mais parecidos com Amã do que Mordecai.
Meus irmãos, é uma conclusão agridoce, um tanto amarga, à medida que nós vamos percebendo o tanto que nós somos parecidos com Amã. E quantas vezes, meus irmãos, Deus, para nos consertar, Ele tem que nos passar por humilhações parecidas com a de Amã. Não é verdade? Você lembra do que Deus fez na vida de Paulo? Você lembra disso? Paulo, o perseguidor da igreja, Paulo, o fariseu, Paulo da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, Paulo, bam, entre os mestres da lei. Meus irmãos, Jesus teve que apresentar como, essa semana, esse sermão aqui foi resultado de conversa com os presbíteros também, um dos presbíteros falou, Jesus teve que apresentar Saulo como domado, um prisioneiro que, para ser um fruto produtivo nas mãos de Deus, teve que se tornar um prisioneiro humilhado em grilhões. E foi assim que ele foi produtivo, escrevendo carta na cadeia. Mas era isso que Deus queria. Quanta humilhação de Paulo, meus irmãos, mas a verdade é quanta exaltação também, não é? Quanta exaltação. Meus irmãos, a maior de todas as ironias é porque eu e você somos vilões por natureza, e a gente insiste em brigar com Deus, e tentar trazer glória para a gente, e adoração para a gente, mas é tolice da nossa cabeça tentar brigar com Deus. Meus irmãos, alguém já venceu alguma briga contra Deus? Quando alguém vai brigar com Deus, ele sai manco de uma perna, perde um olho, é assim na Bíblia, é desse jeito. Você nunca vai vencer, você é um nanico espiritual. Quantas vezes, meus irmãos, a gente tentando conversar e aconselhar as pessoas, tentando chacoalhá-las, a gente fala, porque aconselhamento bíblico é basicamente isso, tá? É basicamente isso. Você, meu irmão, você, minha irmã, você vai insistir nessa sua lutinha contra Deus? Larga esse espíritozinho de Amã do teu cangote. Larga, você vai perder 100% das vezes. Gente, a afronta humana é cômica, mas ela é tragicômica. Ela é tragicômica. A nossa tolice não tem limite. E, meus irmãos, por isso que é tão glorioso quando, por exemplo, Paulo, no final do capítulo 7, versículos 15 em diante, mas ali no versículo 25 de Romanos 7, quando ele chega à conclusão do quão tragicômica é a situação dele, porque ele tenta parar de pecar e não consegue, e ele está lutando, e ele fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele mesmo conclui certo e começa o capítulo 8 certo de Romanos, graças a Deus por Jesus Cristo. Meus irmãos, você quer falar de humor? Quer falar de humor? Vamos falar de humor? Então vamos falar de gente montada em jumentinho. Porque lá em Mateus 21, você tem uma cena que ela é contada para ser cômica. Quando Jesus está chegando numa certa cidade, na cidade de Jerusalém, e ele fala assim, olha, vocês vão adiante de mim, e tem uma vila que tem, olha que legal, Jesus fala assim, ó, vocês vão lá, e tem uma jumenta que tem um jumentinho. Aí, vocês vão lá, e pedem o jumentinho, porque fala que o nosso Senhor precisa deles. E se eles perguntarem alguma coisa, fala, o nosso Senhor precisa dele. E meus irmãos, a cena é engraçada. O rei do universo entrando num jumentinho. Mas o que está acontecendo ali, meus irmãos? O que está acontecendo exatamente naquele momento? Isso tudo aconteceu, como Mateus fala em Mateus 21, 4, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta, dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. E os discípulos fizeram exatamente isso, não foi? E quando eles estão chegando na cidade, a multidão se junta pelo caminho, espalhando ramos de árvore pela estrada, e eles iam, e veja a conexão com Esther, gente. E eles iam proclamando em alta voz, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Você ouviu bem?
Este é o homem a quem o rei deseja honrar. Glória a Deus, meus irmãos. Porque é assim, num humilde jumentinho, entrando como se fosse ninguém, que ele faria aquela obra de transformar de você de Amã em Mordecai. Resolvendo o teu problema, essa tragicomédia da sua vida. Indo todo o percurso nessa cidade de Deus até a cruz do Calvário. Onde ele ali cumpriria tudo aquilo que Amã e Mordecai foram incapazes de cumprir. Por amor a Deus e por amor a nós. O perdoador de pecados, o salvador de judeus e gentios, de homens e mulheres, de pequenos e grandes. O Cristo das nossas almas. Aquele que decidiu se enforcar por amor a nós. É muito louco isso, né? É muito irônico. Meus irmãos, quem em sã consciência se colocaria numa cruz por criminosos como eu e você? Essa é a tal loucura de Deus que é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus que é mais forte do que os homens. Essa é a purificação irônica de Deus para nós. E para você achar que eu estou falando aqui besteira, e que é só uma coincidência, de que ele entrou num jumentinho em Mordecai, meus irmãos, nosso Cristo gosta de cavalo. Porque o próximo cavalo depois da ressurreição é outro, né? De Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 16, quando ele é revelado em glória num cavalo branco. Abre lá em Apocalipse 19, vai lá, Apocalipse 19. Olha o versículo 11, Apocalipse 19, 11. Veja, meu irmão e minha irmã, vi o céu aberto e eis o quê? Cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Vamos ler juntos? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não é Mordecai, não é Esther, não é Amã, não é Bigtan, não é Teres, não é ninguém. É o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Meus irmãos, essa é a comédia. E me permita fechar dizendo isso. Essa comédia é mais dantesca do que você imagina. Porque ela não é uma comédia de stand-up comedy. Ela parece com uma comédia de Dantes. Porque ela é uma comédia de final feliz. Final feliz de verdade, meus irmãos. Não é final feliz da Disney, não. Final feliz de verdade. É porque ele montou um jumentinho e monta um cavalo branco, que eu e vocês seremos montadores vitoriosos. Montadores vitoriosos. Você sabe andar de cavalo? Estou te perguntando, sabe andar de cavalo? Se não sabe, vai se preparando, você vai aprender. O nosso Deus ama cavalos, mas Ele ama mais o povo por quem Ele se entrega do que os próprios cavalos. Eu e você temos esperança nessa noite, porque nós só estamos cultuando a Deus, porque a maravilhosa ironia divina deu certo. Não há nada cômico aqui, meus irmãos. Algo glorioso. E eu e você temos a oportunidade de dedicar os nossos dias a essa ironia que só Ele faz dar certo. Nós somos pequenos, terríveis, fracos, mas Ele é forte, grande e poderoso. E Ele prometeu sustentar você até o dia em que Ele aparecer num cavalo branco, para a glória de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, porque Deus, em Cristo Jesus, reverte a tragédia desse mundo em verdadeiro final feliz.
Algo que nem Dante, nem qualquer outro autor humano poderia conceber. Só o Deus Criador dos céus e da terra, só o Redentor dos homens, só o propiciador das nossas faltas. Senhor, nós te louvamos porque na história de Esther aprendemos tanto a respeito do nosso Deus. Senhor, queremos aprender cada dia mais. Sabemos que ainda existem cenas dos próximos capítulos que são tão gloriosas, tão grandes, tão poderosas. Mas, Senhor, cada capítulo tem o seu próprio mérito, tem sua própria força, sua própria confrontação, sua própria transformação produzida em nós. Senhor, queremos ser homens e mulheres que não vacilam como Assuero e Amã, mas homens e mulheres humilhados como Mordecai, porém exaltados em Cristo. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé nesse momento, vamos cantar.